bom dia para você nesta segunda-feira, dia 16 de maio. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas 31 minutos no horário de Brasília. Mais uma semana começa com a promessa de ser bastante fria, com a chegada de uma massa de ar polar. Nessa edição falamos também sobre a inadimplência. 4 em cada 10 brasileiros estavam com alguma conta em atraso em abril. Nos destaques internacionais, Rússia condena pedidos de entrada da Finlândia e da Suécia à OTAN. Atirador matou 10 pessoas em um bairro predominantemente negro em Nova York. E a Justiça dos Estados Unidos investiga o caso como crime de ódio. E a gente mostra também, para quem perdeu ou para quem quiser rever, imagens da lua de sangue do primeiro eclipse lunar total de 2022. Em declaração a jornalistas, neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o atual ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, tem autonomia para fazer qualquer alteração na Petrobras. Vamos conferir o que ele falou. Pergunta para o Adolfo Saxida. Ele é o presidente, é o ministro das Minas e Energia, que trata disso e deixa bem claro. Todos os meus ministros, todos, sem exceção. Eu dou carta branca para fazer valer aquilo que ele acha melhor para o seu ministério, para melhor atender a população. O senhor está satisfeito com o trabalho do presidente da Petrobras? Ele está 30 dias lá. Ele está 30 dias lá. Olha o que acontece, vamos voltar aqui. Já obrigado pela pergunta, são caras inteligentes, né? As petrolíferas do mundo todo diminuíram sua margem de lucro. A Petrobras aumentou um pouco a margem dela, está em torno de 30%. Lá fora, no máximo, 15%. Diminuíram porque a margem de lucro? Para não fazer com que seus países quebrassem. O que eu apelei há 2 quintas-feiras atrás? Por favor, Petrobras, não quebre o Brasil. E 4 em cada 10 brasileiros estavam inadimplentes em abril. O número corresponde a 61.940.000 pessoas. O levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, junto com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mostra também que, se comparado com o mesmo período do ano passado, foram incluídos cerca de 6% a mais de brasileiros na base do Bureau de Créditos. Mas o total de pessoas com alguma conta em atraso que vemos hoje não chegou ao recorde. O maior número foi atingido em 2018, quando pouco mais de 63 milhões de brasileiros estavam inadimplentes. E a gente fala agora sobre o estresse financeiro. Uma empresa especializada em educação financeira fez uma pesquisa e percebeu que de cada 4 brasileiros, 3 andam preocupados com o pagamento das contas. A alternativa tem sido pegar dinheiro emprestado e ver lá na frente como resolver a situação. Estresse financeiro. Alguém já ouviu falar? É um sentimento de pressão causado pelo dinheiro. E os impactos dele se espalham tanto pela saúde física quanto pela produtividade e nas relações pessoais. Essa preocupação tira o humor de muita gente. Uma pesquisa realizada por uma empresa de educação financeira entrevistou 1.603 pessoas e apontou que 74% dos entrevistados sofrem do estresse financeiro. A preocupação é de não conseguir pagar todas as contas com a própria renda. O que mais chamou a atenção dos especialistas nesta pesquisa é que não são as pessoas desempregadas ou os trabalhadores autônomos que se preocupam com a falta de dinheiro. Essa preocupação vem de trabalhadores com carteira assinada e que têm renda fixa. E isso é um ponto de atenção, ou seja, mesmo eu tendo renda, mesmo eu tendo um ganho, existe uma preocupação que a gente até fala que é a falta do dinheiro, mas na verdade é o desconhecimento de como usar esse dinheiro. E isso é muito preocupante. Aluguel, contas de consumo de água, luz, supermercados, financiamentos, cartão de crédito e cheque especial. Para a especialista, as pessoas não se preocupam com o futuro e caem nas armadilhas das dívidas. Mas o principal é a falta de conhecimento, que a gente chama que é a falta de educação financeira. Ninguém ensinou para essas pessoas que parte do ganho dela, parte do salário, ela não precisaria gastar. Então, desde o primeiro salário, desde o primeiro ganho que ela teve ou contato com o dinheiro, o que ela aprendeu se a gente for até pesquisar e perguntar?
O que eu faço com o meu salário, com o meu dinheiro? Recebi, eu tenho que gastar. É como se eu tivesse alergia ao dinheiro. Então, o que essas pessoas fazem é recebem, gastam. E, em contrapartida, elas também aprenderam a usar o crédito, só que de maneira errada. Elas não têm consciência do que é o crédito, do que é o cheque, do que é o cartão e usa deliberadamente, vivendo só o hoje e esquecendo do amanhã. E quem está acostumado a chamar o cartão de crédito e o cheque especial de vilões do bolso do trabalhador, a educadora dá um puxão de orelha. O vilão principal, a gente até fala, será que é o cartão, será que é o cheque? Na verdade, é o usuário. Porque ninguém obriga alguém a ir lá passar o cartão. Ninguém obrigou ninguém a usar o cheque especial. O que aconteceu? Está lá, liberado, está disponível, só que eu desconheço. E eu uso sem entender. Então, o problema, o vilão, não é o crédito, não é o sistema financeiro. É a pecinha que está por trás daquele instrumento, que por falta desse conhecimento, usa sem entender os benefícios e a falta de uso corretamente, os malefícios que acarreta. Ou seja, lidar com dinheiro, lidar com crédito, acarreta numa responsabilidade. Eu tenho responsabilidade desse recurso, eu estou usando ele para realizar o meu projeto de vida, os meus sonhos, meus desejos enquanto família, enquanto cidadão, ou não, estou usando sem entender e estou nessa corrida, trabalho para pagar o de ontem e não o de hoje ou da manhã, e eu também não paro, não estanco. Então, o vilão não é as ferramentas que temos à disposição, mas como que eu utilizo ela no meu dia a dia. Até 2025, o Brasil vai precisar qualificar 9 milhões e 600 mil pessoas em ocupações industriais. Deste montante, 2 milhões serão para a formação inicial, para repor inativos e preencher novas vagas. E mais de 7 milhões e meio para a formação continuada de profissionais que já estão no mercado, mas que precisam se atualizar. O que significa que 79% da necessidade de formação nos próximos 4 anos serão em aperfeiçoamento. Essa é a conclusão do Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, feito pelo Observatório Nacional da Indústria, para identificar futuras demandas por mão de obra e orientar a formação profissional da base industrial no país. O uso de novas tecnologias e as mudanças na cadeia produtiva levam os profissionais a se atualizarem e se aperfeiçoarem. Paulo Dantas, do MDB, foi eleito governador do Alagoas em eleição indireta neste domingo, realizada na Assembleia Legislativa. O vice-governador eleito é José Vanderlei Neto. Os novos comandantes do Executivo, escolhidos pelos deputados estaduais, vão exercer um mandato tampão até o dia 31 de dezembro de 2022. Ele é chamado assim porque é válido somente pelo período que falta para a conclusão dos mandatos dos antecessores, Renan Filho e Luciano Barbosa, ambos do MDB, que renunciaram aos cargos de governador e vice, até que os eleitos por votação direta em outubro iniciem o novo mandato no dia 1º de janeiro de 2023. A sessão extraordinária na Assembleia contou com 25 deputados e Dantas foi eleito por maioria absoluta, com 21 votos. O novo governador é natural de Maceió, produtor rural com formação em administração de empresas e exercia mandato como deputado estadual desde 2019. E agora vamos para os destaques internacionais, porque o domingo foi de tristeza e homenagens em Buffalo, no estado de Nova York, após o assassinato de 10 membros de uma comunidade negra em um supermercado local. Armado com um fuzil de assalto e equipamentos para transmitir toda a ação pela internet, o rapaz identificado como Peyton Gendron, de 18 anos, é investigado agora por crime de ódio. Was lost, but now I'm found. Praise God, praise. Moradores emocionados de Buffalo, no estado de Nova York, se reuniram neste domingo para homenagear as 10 pessoas assassinadas a tiros em um supermercado em um bairro de maioria negra. O crime, cometido por um jovem suposto supremacista branco, foi descrito por autoridades como terrorismo doméstico.
Segundo a polícia, o rapaz dirigiu até Buffalo de sua cidade natal, Conklin, a mais de 320 quilômetros de distância. Eu gostaria de saber, eu realmente queria compreender o que estava passando na cabeça deste homem naquele momento. Quero dizer, dirigir por 3 horas ou algo do tipo até aqui, para este supermercado, porque ele sabia que era uma comunidade negra. Eu não posso ir ao supermercado na esquina da minha casa, porque posso não chegar em casa em segurança para os meus filhos. E isso é um problema para mim. Na capital Washington, o presidente americano Joe Biden disse que esse crime de ódio é uma mancha na alma da América. Um atirador solitário, armado com armas de guerra e uma alma odiosa, atirou e matou 10 pessoas inocentes a sangue frio em um supermercado no sábado à tarde. Jill e eu, como todos vocês, rezamos pelas vítimas, famílias e por esta comunidade devastada. Identificado como Peyton Gendron, de 18 anos, o atirador foi preso na cena do crime por policiais que responderam a chamados de emergência. A imprensa americana vinculou o rapaz a um manifesto de 180 páginas que descreve uma ideologia supremacista branca e apresenta um plano para atacar um bairro habitado principalmente por pessoas negras. De acordo com a promotoria local, o jovem foi denunciado por uma só acusação de assassinato em primeiro grau e detido sem direito à fiança. Além de um colete à prova de balas e um fuzil de assalto, Gendron usava um capacete equipado com câmera para transmitir a ação ao vivo pela internet. E em Los Angeles, nos Estados Unidos, um dia depois desse caso que vocês viram agora do atirador que matou 10 pessoas em um supermercado em Nova York, um outro ataque a tiros deixou uma pessoa morta e outras 4 gravemente feridas. A polícia tenta agora entender a motivação deste outro crime. Todas as vítimas são de origem taiwanesa. Acreditamos que um grupo deteve o atirador, amarrou as pernas e confiscou 2 armas. Esse grupo mostrou um heroísmo excepcional, uma coragem para intervir e parar o suspeito. Eles certamente preveniram mais ferimentos e fatalidades. Os investigadores ainda tentam determinar a motivação do ataque. O agressor, que não ficou ferido, seria um adulto de origem asiática na casa dos 60 anos. Tiroteios em massa são frequentes nos Estados Unidos, onde os esforços para regulamentar a posse de armas não conseguiram superar o poderoso lobby da indústria, mesmo após os massacres. E agora a gente muda completamente de assunto para falar sobre o tempo. Separe o agasalho, porque a partir de hoje, uma grande parte do país deve enfrentar uma semana de frio atípico para o mês de maio. Tem possibilidade de geada nos estados do sul e oeste paulista, em Mato Grosso do Sul e no sul de Minas Gerais também. Ao longo da semana, os termômetros devem ficar abaixo de 10 graus em São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Goiânia, Curitiba, Cuiabá, Campo Grande, Brasília e também Belo Horizonte. Vamos juntos conferir a previsão para algumas cidades do país para hoje. E começando por São Paulo, que hoje deve registrar mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, o tempo deve ficar instável, com poucas aberturas de sol e previsão de chuva a qualquer hora do dia. A mínima para a região é de 19 e a máxima não vai passar dos 26 graus. E em Curitiba, no Paraná, as temperaturas vão diminuir ainda mais. Hoje a mínima por lá é de 9 e a máxima não vai passar de 17 graus. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai ver os números do coronavírus. Hoje é o 4º dia com tendência de alta no número de casos. E ainda, Rússia condena pedidos de entrada da Finlândia e da Suécia à OTAN. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Agora são 8 horas e 48 minutos no horário de Brasília. E agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu.
O secretário-geral da OTAN listou as dificuldades do exército russo na guerra contra a Ucrânia e afirmou que Kiev pode sim sair vencedora do conflito. A OTAN reforçou neste domingo a promessa de apoio militar à Ucrânia pelo tempo que for necessário. A declaração foi feita em uma reunião informal dos ministros das Relações Exteriores do grupo, realizada em Berlim. Concordamos que não devemos e não vamos desistir de nossos esforços nacionais, especialmente em termos de suporte militar, enquanto a Ucrânia precisar de apoio para a autodefesa de seu país. Und zwar solange die Ukraine diese Unterstützung zur Selbstverteidigung ihres Landes braucht. De acordo com o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, a Ucrânia pode vencer a guerra contra a Rússia. A guerra da Rússia na Ucrânia não está indo como Moscou havia planejado. Eles falharam em tomar Kiev e estão recuando do entorno de Kharkiv. Sua maior ofensiva no Donbass estagnou. A Rússia não está alcançando seus objetivos estratégicos. Em Kiev, dominada por notícias ruins da guerra, a vitória ucraniana na final do Festival Eurovision foi muito celebrada. Esta vitória é muito boa para o nosso humor. É a nossa primeira vitória e a segunda será em breve, na guerra. Há muita informação, tristeza, tragédia, incluindo Mariupol. Nós vivemos isso tudo e hoje acordamos com esse sentimento. É uma felicidade, é um pequeno raio de felicidade. É muito importante para nós. O grupo Kalush Orquestra conquistou o público com Stefania, um rap que combina folclore com ritmos modernos e uma coreografia de breakdance. O governo da Finlândia anunciou neste domingo a intenção de entrar para a organização do Tratado do Atlântico Norte e na Suécia o partido governante aprovou a candidatura do país. O movimento abre caminho para um pedido conjunto de adesão à aliança, o que não agradou nem um pouco o governo russo, que insiste que os países nórdicos não têm nada a temer. A Finlândia confirmou sua candidatura à OTAN, um anúncio que representa um reordenamento de poderes na Europa, quase 3 meses após o início da invasão russa da Ucrânia. O anúncio histórico feito neste domingo ainda precisa ser ratificado pelo parlamento. Temos que ter em mente que a adesão à OTAN não muda a geografia. Então teremos sempre essa grande fronteira, tanto por mar como por terra, e a Rússia logo atrás disso. Em Estocolmo, a primeira-ministra sueca Magdalena Andersson anunciou que o partido que conta com a maioria no Congresso do país deu sinal verde para a candidatura à OTAN. Hoje, o Partido Social Democrata concluiu que a Suécia deve se juntar à OTAN. Nossa política de não alinhamento militar de 200 anos serviu bem à Suécia, mas a questão é se este não alinhamento militar vai continuar servindo da mesma maneira. Enquanto os pedidos são avaliados, a aliança vai oferecer garantias de segurança provisória aos dois países. A movimentação de Finlândia e Suécia não agradou o governo russo, que insiste que os países nórdicos não têm nada a temer. O Kremlin ameaça adotar represálias e o fornecimento de energia elétrica à Finlândia já foi interrompido. A maioria dos integrantes da OTAN apoia a entrada das duas nações, com exceção da Turquia, que acusa Suécia e Finlândia de dar cobertura a extremistas curdos. O ministro turco das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, se mostrou conciliador neste domingo com a Finlândia, mas criticou o que chamou de declarações provocativas da Suécia, país com o qual a Turquia teve relações complicadas nos últimos anos. O processo de adesão à OTAN dura vários meses e exige o apoio unânime dos 30 membros da aliança. Na Índia, a onda de calor intenso, que eleva as temperaturas desde março para a casa dos 50 graus Celsius, tem prejudicado as produções de trigo do país. Para diminuir os impactos dos preços locais do trigo, o governo indiano anunciou o bloqueio das exportações do cereal. Segundo o comunicado, serão permitidas apenas as exportações lastreadas em cartas de crédito já emitidas e também para países que solicitem suprimentos para atender necessidades de segurança alimentar.
Considerado o segundo país que mais produz trigo do mundo, atrás apenas da China, a decisão pode levar os preços do cereal no mundo para outros patamares e atingir países mais pobres como a Ásia e a África. Mesmo sendo uma medida provisória, países do G7 criticaram a decisão e afirmaram que a medida agravará a crise de abastecimento mundial de grãos provocada pela guerra na Ucrânia. E a gente muda de assunto para falar sobre coronavírus. O Brasil tem o 4º dia com tendência de alta nos casos de Covid. Vamos dar uma olhada nos números da pandemia no país. O Brasil confirmou mais 46 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 664.918. Também foram registrados 6.296 novos casos de Covid em um dia. Ao todo, já são mais de 30.688.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 109 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com uma redução de 6% em relação a 2 semanas. Já a média de casos foi de 17.693 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de alta com um crescimento de 20% em relação a 2 semanas. Esse é o 4º dia seguido que a estatística aponta a tendência de alta. O assunto agora é a vacinação. Vamos dar uma olhada em como anda a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 435.243.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,39% da população, enquanto 77,43% dos brasileiros já tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço ou a terceira dose chegam a 43,21% dos brasileiros. E agora a gente mostra a história do bailarino Davi Mota, o solista principal do Teatro Bolshoi, que desde que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia, só se fez uma pergunta: como deixar o país onde passou metade da sua curta vida e onde se tornou uma promessa do balé? A decisão mais difícil de sua vida. Foi assim que o brasileiro Davi Mota descreveu abrir mão do posto de solista principal do Teatro Bolshoi na Rússia. O brasileiro foi um dos primeiros, mas depois dele todos os bailarinos estrangeiros do lendário balé acabaram deixando o país. Infelizmente foi uma decisão muito difícil para a gente tomar, porque a gente tinha que sair, obviamente. Então, agora ter esse momento em estar dançando aqui é um momento gratificante, porque realmente deixa a gente esquecer um pouco. Durante essas 2 horas, o balé leva a gente a um mundo completamente diferente que faz a gente acreditar em coisas boas. Davi temeu pelo fechamento das fronteiras após o início da guerra. Então traçou uma rota de fuga, de Moscou para Istambul, depois Milão, antes de finalmente chegar ao Rio de Janeiro. Embora não se arrependa, o jovem lamenta que o conflito tenha punido colegas artistas da Rússia, um país que ele considera sua segunda casa e onde viveu metade dos 25 anos de vida. O balé une, todas as raças, todas as culturas, todos os países, todas as nações, todas as diferenças. E, infelizmente, nós bailarinos fomos colocados fomos colocados nessa posição de fogo, em que a gente teria que se opor contra os últimos acontecimentos na Rússia. Nascido em Cabo Frio, descobriu logo cedo sua paixão pelo balé. Após se destacar em uma competição internacional em Nova York, ganhou uma bolsa de estudos para a Academia do Bolshoi, paga pelo Itamaraty. Com 12 anos se mudou para Moscou, se formou aos 15 e foi galgando posições até o posto de solista principal, apenas abaixo do primeiro bailarino, protagonizando clássicos como Dom Quixote e O Quebra-Nozes. Neste fim de semana, ele se apresenta no Teatro Municipal do Rio, no Lago dos Cisnes. Toda vez que eu sou convidado para dançar aqui é um momento muito especial, porque minha família, primeiramente, pode me ver dançar, eles conseguem ver todo o meu trabalho, todo o meu suor, todo o esforço que foi posto para que eu fosse para a Rússia com 12 anos e hoje eu formado pelo Bolshoi, trabalhei pelo Bolshoi. Davi não teve problemas em ser empregado novamente. O destino é Berlim, no Staatsballet, onde vai assumir como bailarino principal. Ele não conhece a cidade, nem fala alemão,
Apenas mais um desafio para quem aos 12 anos aprendeu russo a 11 mil quilômetros de casa. E antes de encerrar, entre o final da noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira, os moradores do Brasil inteiro acompanharam o primeiro e único eclipse total da Lua de 2022. Isso quer dizer que o Sol, a Terra e a Lua estiveram alinhados e a Lua passou na sombra da Terra. O fenômeno foi visto também em toda a América do Sul e Central e em partes da América do Norte, Europa e na África. O evento chegou em sua totalidade perto da 1h11 da manhã no horário de Brasília. A sombra encobriu completamente o disco lunar e a Lua ficou avermelhada. Isso porque não tivemos a incidência direta da luz do Sol no nosso satélite natural. E essa edição fica por aqui mais uma vez. Eu agradeço a sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!